Uma pessoa pode perder a salvação? Eu acredito que essa é uma dúvida de muitas pessoas. Será que eu, depois de ter sido salvo, eu posso perder a salvação? Algumas linhas teológicas vão defender que não. Vão dizer que é impossível uma pessoa perder a salvação, porque uma vez salva, ela foi salva para sempre. Outras posições teológicas vão dizer que sim, é possível uma pessoa perder a salvação, decair da graça. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Alceu. No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse assunto. Perde ou não perde a salvação? Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva, deixe o seu like aí embaixo, compartilhe com alguém, deixe um comentário a respeito desse assunto. Eu adoraria debater com você sobre esse assunto de forma sadia, para que nós possamos crescer na fé. Existem algumas pessoas que acreditam que é impossível uma pessoa perder a salvação. Normalmente quem acredita nisso são os calvinistas, As pessoas que optam pelas ideias de Calvino, ou pelas posições de Calvino, eles acreditam que é impossível uma pessoa perder a salvação. Eles argumentam dizendo que uma pessoa não pode perder a salvação porque a salvação não é dela, foi dada pela graça, e isso é verdade. Foi dada pela graça de Deus, então não está na mão dela para ela perder alguma coisa que não é dela. Mas por outro lado, outras pessoas dizem que é possível pessoas perderem a salvação ou decaírem da graça. Eu quero aqui um texto para exemplificar a respeito desse assunto para você. Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 8, o autor de Hebreus escreve o seguinte: Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, pois a terra, que absorve a chuva, que cai frequentemente da colheita proveitosa, aqueles que a cultivam recebem bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimado. Perceba que aqui nessa passagem o autor de Hebreus ele apresenta a possibilidade de um cristão cair da graça. Só que aqui o autor de Hebreus ele está falando sobre a apostasia. O que é a apostasia? Primeiro a gente precisa entender isso aqui, o que é a apostasia. A apostasia é aquela pessoa que abandonou a fé. É aquela pessoa que em um determinado momento da sua vida cria no Evangelho, cria em Jesus, professava a fé, professava as doutrinas, praticava, vivia elas, só que em um determinado momento da sua vida decidiu não mais viver por elas e abandonou e virou as costas e foi embora. Para exemplificar isso sobre a apostasia, eu posso usar o exemplo do casamento. Por exemplo, existe um casal que está casado ali, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e chega um momento em que um deles ou os dois decidem não queremos mais ficar junto, vamos quebrar a aliança. Um vira as costas para o outro e vai embora, cada um segue o seu caminho e desfaz a aliança, dissolve a aliança ali. A apostasia é basicamente isso. Porque o nosso relacionamento com Deus, com Cristo, é como se fosse um casamento. Você vai encontrar muito essa analogia dentro da Bíblia. Cristo sendo o noivo e nós sendo a noiva. Não é isso? Então a apostasia é isso, é quando alguém abandona a fé, vira as costas, vai embora, não quer mais saber, deliberadamente. E eu quero aqui fazer distinções entre dois grupos de pessoas. Nós temos as pessoas que apostataram da fé, que se voltaram contra o Evangelho, e não querem mais Jesus, e aqueles que se desviaram, que caíram por uma prática de pecado, que foram fracos, que fraquejaram na fé, mas que no seu coração tem um desejo de voltar. Então nós temos o desviado, que não é o apóstata. Ele só caiu, ele está fraco, ele não tem forças para voltar, está preso nas amarras do pecado. Mas existem aqueles que apostataram da fé, não querem Jesus, chegaram a conhecer o Evangelho, abandonaram a fé. O autor de Hebreus aqui, ele vai dizer que esse tipo de pessoa que cometeu a apostasia, não existe salvação mais para ela. Olha o texto, vamos ler de novo o texto. Olha o que ele vai dizer. Versículo 6. E caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Aqui o autor de Hebreus está nos dando a possibilidade de uma pessoa abandonar Jesus, Então eu vejo nas Escrituras a possibilidade de pessoas perderem a salvação. Eu particularmente, Pastor Alceu, eu entendo a posição dos calvinistas, eu entendo a posição daquelas pessoas que pensam o contrário, mas eu vejo nas Escrituras alertas, dizendo que existe a possibilidade de pessoas decaírem da graça, E eu quero aqui mostrar algumas provas, pelo menos assim eu posso dizer, no texto em que nos mostra que essas pessoas foram salvas, essas pessoas que recaíram. Porque o autor de Hebreus aqui no versículo 4, ele começa nos apresentando algumas coisas que são manifestadas na vida daqueles que são salvos. Quer ver? Perceba, eu listei algumas delas. No versículo 1 ele vai dizer bem assim, escute: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados.
provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo em si. Todo aquele que é salvo tem o Espírito Santo. Nós sabemos disso. Todos nós que aceitamos a Cristo recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. Então o autor de Hebreus está falando que essa pessoa que recaiu da graça tinha o Espírito Santo, né? Olha só, experimentaram a bondade da palavra de Deus e dos poderes que há de vir. Quem sabe são pessoas que até mesmo se moveram nos dons espirituais, ou até mesmo tiveram experiência a respeito daquilo que há de vir, ou a alegria e o gozo da salvação que nós salvos temos. Todos nós temos isso, né? Nós temos a alegria e a certeza da vida eterna, da salvação que há de vir depois dessa vida. Então eu acredito que é isso que o autor de Hebreus está falando, né? Experimentaram a bondade da palavra de Deus e dos poderes daquilo que há de vir, ou do mundo vindouro, em algumas traduções está assim. Então são pessoas que experimentaram essa possibilidade da vida eterna, né? A esperança da vida eterna, a alegria da vida eterna, né? Só que essas pessoas, ele vai dizer que caíram, né? E é impossível esse tipo de pessoa que rejeitou o evangelho ser reconduzido ao arrependimento. Mas a pergunta que fica é: qual é o motivo que leva uma pessoa a apostatar da fé? Ou qual é o motivo que leva uma pessoa a cair nesse pecado onde não há mais arrependimento para ela? A resposta disso está no versículo 7 e no versículo 8, que diz o seguinte: pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe bênção de Deus. Versículo 8. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. O seu fim é ser queimado. A palavra-chave dentro desse texto, para que a gente possa entender o motivo da pessoa cair nesse pecado, está no começo do versículo 7. Olha o que ele vai dizer: pois a terra que absorve a chuva. Quando o autor de Hebreus fala de terra, ele não está falando de terra em si, ele está falando de pessoas. Essa mesma ideia nós podemos encontrar em Mateus capítulo 13, onde Jesus vai dizer: eis que o semeador saiu a semear, né? E uma semente caiu ao pé do caminho, outro caiu entre espinhos. A terra onde o semeador está semeando são as pessoas. Tanto é que Jesus mesmo ele interpreta a própria parábola dele para os discípulos em particular. Então a terra aqui não é terra, são pessoas. Então essa terra são as pessoas. Essa chuva que ele está falando que cai frequentemente sobre essa terra, sobre essas pessoas, é a pregação do evangelho. É a palavra de Deus. É quando alguém prega, é quando alguém ensina, é quando alguém anuncia o evangelho, quando alguém fala alguma doutrina, algum ensino da escritura. É como se estivesse chovendo sobre essas pessoas, porque a terra que absorve a chuva que cai frequentemente sobre ela. Agora, a palavra-chave que me faz entender, ou que me leva à interpretação de um motivo da apostasia ou desse pecado, é essa palavra aqui, ó, a terra que absorve a chuva. Em algumas outras traduções, essa palavra aqui está retém. Então, a grande sacada aqui, para que a gente possa entender esse texto, é que a terra, essa terra que não deu bom fruto, é porque ela não reteve a chuva, não reteve a palavra de Deus. Lembra que eu disse para você que a chuva é a palavra e a terra são as pessoas? Então essas pessoas, elas não retiveram a pregação do evangelho em seus corações. São pessoas que não aceitam a pregação do evangelho, que rejeitam a pregação do evangelho, né? São pessoas que não aceitam os princípios do evangelho de Jesus Cristo em sua vida, que se negam a praticar os ensinos de Jesus. Então perceba, quando o autor de Hebreus fala, pois a terra que absorve a chuva, ela dá colheita proveitosa. Mas em contrapartida, aquela pessoa que não retém a chuva, ela não vai dar fruto. Ela vai dar ervas daninhas e fruto que é inútil. Então um dos motivos que leva essa pessoa a não dar fruto, ou que leva essa pessoa à apostasia e a praticar esse pecado imperdoável, é não reter a palavra de Deus. Então aqui é um alerta para nós, é um perigo nós não atentarmos para essa palavra. Por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: olha o versículo 1 que ele vai dizer, Hebreus 2:1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: nós estamos ouvindo a pregação do evangelho, está sendo ensinada a nós, então nós temos que dar atenção a essa pregação. Porque se nós não dermos atenção à pregação do evangelho, se nós não voltarmos os nossos ouvidos e os nossos corações àquilo que está sendo ensinado, corremos o perigo de nos desviarmos dessa verdade. Corremos o perigo de abandonarmos a fé e entrarmos pelo caminho da apostasia. Então esse é o motivo
pelo qual muitas pessoas caem nesse pecado, né, da apostasia. É porque rejeitam a mensagem do Evangelho, rejeitam a pregação de Jesus Cristo, rejeitam o Evangelho. Amém? Então, segundo a minha interpretação desse texto, eu entendo que existe a possibilidade de pessoas decaírem da graça, pessoas abandonarem a fé, pessoas perderem a sua salvação. Se você pensa diferente, eu respeito a sua posição. Deixa nos comentários aí, se você quiser ter um debate saudável, e a gente vai debater sobre esse assunto. Amém? Eu espero ter ajudado a tua vida, né? Trazido um alerta para o teu coração, e que Deus te abençoe nesse dia. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, não perde tempo. Deixa o seu like aí, compartilha com alguém esse vídeo, e que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.